Eu estava aqui pensando, tentando encontrar uma harmonia entre algumas coisas que têm sido ensinadas dentro do cristianismo e aquilo que realmente Jesus ensinou. Porque Jesus, ele não veio para que nós pudéssemos manifestar a realidade dos nossos sonhos. Isso não é bíblico. Mas ele veio para nos reconciliar com Deus e para que nós nos submetêssemos à vontade de Deus. Eu estava tentando entender como que eu junto o que Jesus nos ensinou, que quem quiser ir após ele precisa negar a si mesmo, com a ideia de que Deus realiza todas as minhas vontades e que se eu colocar as coisas no quadro do sonho, aquilo eu vou atrair, eu vou manifestar com o poder da minha mente, sabe? Então, enquanto alguns dizem, realiza, vai, faz, manifesta, atrai, pensa, visualiza, medita, declara, profetiza, Jesus disse, negue-se a si mesmo, venha após mim. Eu tô tentando também juntar a ideia de que eu preciso buscar cada vez mais autoconhecimento para obter resultados financeiros, materiais e nos meus relacionamentos, enquanto Jesus disse para que nós primeiro buscássemos o reino do céu e a sua justiça. E as outras coisas, elas não seriam acrescentadas. Também tô tentando juntar e harmonizar a ideia de que eu devo buscar cada vez mais essa prosperidade vendida, né? A ideia de acumular tesouros na terra, enquanto que no livro de Mateus fala, não ajunteis tesouro na terra. Também tento compreender do porquê essa busca por resultados, né? Em ser o melhor, em fazer mais, em ter vários carros, várias casas e várias viagens e vários bens materiais. Enquanto no livro de Mateus, no capítulo 16, fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Eu estou também tentando entender como eu aplico que Jesus nos ensina, a oração que ele nos ensina, seja feita a tua vontade, enquanto eu fico declarando pro meu mural dos sonhos, seja feita a minha vontade. Por fim, eu tento entender como harmonizar essa busca insana por autoconhecimento e resolver todos os seus problemas para que você obtenha mais resultados, porque no final das contas a busca é essa para ter resultado. Enquanto Jesus está dizendo, quem não tomar sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. E naquela época a cruz não era um símbolo de coisa leve, mas a morte, o sacrifício e a entrega, a negação do próprio eu. Mas eu também não quero sair de um extremo, que é o que eu vejo que tem acontecido, para outro extremo. Não quero nem ensinar ninguém a manifestar nada e criar sua própria realidade como um dia eu fiz. Mas também não quero influenciar ninguém a ter uma fé passiva ou omissa. Porque o caminho bíblico não é nenhum desses dois. Enquanto um extremo leva pessoas a muitas vezes caminharem rumo à apostasia, negando o próprio Deus e despersonalizando esse Deus, transformando ele numa energia que realiza os meus sonhos, e muitas vezes colocando outras pessoas num lugar de frustração, de culpa, de vergonha, porque como elas não conseguem obter os mesmos resultados, elas se sentem como se elas fossem de alguma forma inferior, porque afinal de contas, eu devo ser um erro porque eu não tenho os mesmos resultados que o coleguinha. Ou seja, às vezes Deus me ama menos, às vezes eu estou em pecado, às vezes eu não consigo ser tão crente ou cristã quanto aquela pessoa que muitas vezes tá milionária, tá tendo muitos resultados. Lembrando que resultado, dinheiro, casas, carro, sucesso, seguidores, relacionamentos não é sintoma, nem significa aprovação. Uma pessoa pode ter tudo isso e estar fora do centro da vontade de Deus. Mas muita gente tem olhado para essa vida mágica das pessoas na internet se sentindo completamente sem esperança, como se elas fossem um verdadeiro erro, porque elas não conseguem obter o mesmo resultado. E muitas vezes essa pessoa tem olhado para a infertilidade dela e tentado consertar aquilo com técnicas humanas, enquanto às vezes é só um propósito de Deus que está reservando aquela madre para algo muito mais especial. Assim como Deus fez com Ana. Imagina Ana tentando resolver a infertilidade dela, quando Deus, na verdade, tinha um tempo e um modo perfeito para realizar a obra dele na vida dela. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus entre na nossa história, enquanto ele espera que nós entremos na história dele. Porque eu vejo, assim como eu fiz, eu queria que Deus entrasse no roteiro que eu já havia criado, enquanto que Deus espera que nós entremos na história dele e perguntemos, Deus, qual é o meu papel na sua história? Assim como Maria tinha um papel especial na história de Jesus e ela disse, eis-me aqui. Será que nós estamos nesse lugar de eis-me aqui, querendo realmente entender qual que é o nosso papel na história de Deus? Ou estamos criando uma história perfeita, completamente fora do roteiro que Deus planejou originalmente e querendo que Deus venha e entre na nossa história criada pela nossa própria mente humana, olhando simplesmente para as coisas terrenas, querendo obter resultados e ajuntando tesouros aqui na Terra? Enquanto que do outro lado nós temos o extremo, pessoas que espiritualizam a pobreza, espiritualizam o fracasso, espiritualizam dívidas, espiritualizam a doença, espiritualizam o fracasso e uma vida desordenada e caótica. Pessoas que rejeitam a prosperidade, que se adaptam a situações que não são dignas, pessoas que se acomodam fora do centro da vontade de Deus, pessoas que estão sendo guiadas por um coração enganoso, por crenças limitantes, por padrões, por idolatria, por dependência emocional. Ou seja, nós podemos desejar, nós podemos prosperar, nós podemos crescer, mas tudo isso debaixo da vontade de Deus, na dependência de Deus, submetendo todos os nossos planos aos planos de Deus, sem fazer disso a nossa identidade e sem depender disso para que tenhamos paz e experimentamos da alegria no espírito. Então esse vídeo é para você que talvez assim como eu está distraída demais com as coisas dessa terra, buscando resultado, buscando alcançar objetivos, metas, completamente imersa numa realidade de autoconhecimento, de busca por resolver a si mesmo, de melhorar a sua performance para que você cada vez mais obtenha resultados maiores, mas você sabe que aí dentro você já não queima mais pelas coisas que você queimava antigamente, que a beleza do evangelho já não te atrai mais da mesma forma que um dia te atraiu. Você sabe que você já abandonou o primeiro amor. Você até lê Bíblia, você até ora, você vai à igreja com frequência, mas você sabe que alguma coisa está desconectada. Você no seu íntimo sente que alguma coisa está perdida e que você precisa ajustar. Eu estava exatamente nesse lugar e precisou algo acontecer comigo e me chacoalhar para que eu caísse na real. E quando eu me despertei e eu olhei para minha vida, eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo?
que eu era completamente apaixonada por Jesus, eu era completamente apaixonada pelas coisas de Deus, pela obra. Eu lembrava sempre da frase de Jesus: olha, os campos estão brancos, mas falta ceifeiros. E lá estava eu completamente preocupada com a minha própria vida, com os meus próprios resultados. E, muitas vezes, achando que eu estava fazendo a obra. Então, através desse vídeo, eu espero que você possa fazer uma reflexão. Talvez você ainda não se despertou, mas quem sabe esse vídeo não te chama a atenção. E você possa hoje orar e perguntar para Deus: Espírito Santo, o que é que tem chamado tanto a minha atenção, que tem tirado os meus olhos do Senhor?